Você já tomou uma decisão achando que era a vontade de Deus e depois percebeu que era só a sua emoção disfarçada? Pois é, isso assusta, porque errar nessa área não custa pouco. Pode custar tempo, paz e até propósito. Mas calma, porque hoje você vai aprender a reconhecer quando é realmente Deus falando e não apenas o seu coração acelerado ou a sua ansiedade querendo resposta rápida. E me diga, se Deus te desse um sinal claro agora, você teria coragem de obedecer ou iria pedir só mais uma confirmação? Porque muita gente não erra por falta de direção. Erra por falta de coragem de seguir a direção. E olha, às vezes Deus fala tão simples que a gente complica. Parece até aquele amigo que pede conselho, mas no fundo já decidiu fazer o que quer. Já fez isso também, né? Mas fica comigo, porque no final você vai perceber um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga decisões, portas abertas e até os nãos que você tanto questiona. E quando isso fizer sentido, você nunca mais vai confundir impulso com propósito. Obediência imediata, mesmo sem entender tudo, é um dos níveis mais profundos de confiança, porque exige agir antes de ter todas as respostas, avançar antes de enxergar o caminho completo e decidir antes que a lógica humana se sinta confortável. A mente naturalmente busca segurança, quer garantias, quer saber o resultado antes de dar o primeiro passo, mas a verdadeira obediência não nasce da explicação completa. Nasce da convicção de que quem direciona sabe mais do que quem está sendo guiado. Esse tipo de atitude confronta o orgulho humano, porque tira o controle das mãos e coloca a confiança em algo maior. Algo que não pode ser totalmente compreendido naquele momento. Muitas vezes, a dificuldade não está em ouvir o que deve ser feito, mas em aceitar fazer sem questionar excessivamente. Existe uma tendência de negociar, de tentar adaptar a direção recebida à própria vontade, de atrasar o movimento esperando uma confirmação adicional que, no fundo, já não é necessária. Esse atraso pode parecer prudência, mas muitas vezes é apenas resistência disfarçada. A obediência imediata rompe com esse padrão, porque elimina a procrastinação emocional e espiritual, impedindo que dúvidas cresçam a ponto de paralisar completamente a ação. Quando alguém decide obedecer sem entender tudo, entra em um território de dependência real, onde a confiança deixa de ser apenas um conceito e se torna prática. Não se trata de agir de forma impulsiva ou inconsequente, mas de reconhecer que nem tudo será revelado de uma vez. Há processos que só se tornam claros depois do movimento, caminhos que só fazem sentido quando já estão sendo percorridos. A tentativa de compreender tudo antes de agir pode resultar em estagnação, porque sempre haverá algo desconhecido, algo que foge à lógica imediata. A obediência imediata também revela o nível de prioridade que se dá à direção recebida. Quando algo é considerado realmente importante, não é adiado, não é colocado em segundo plano, não é tratado como opcional. A rapidez em obedecer demonstra valor, demonstra reverência e demonstra disposição de alinhar a própria vontade com algo maior. Por outro lado, quando há demora, justificativas excessivas ou constantes revisões da decisão, isso indica que ainda existe conflito interno, uma luta entre o que se quer e o que se deve fazer. Existe um ponto em que a busca por entendimento se torna uma barreira, não porque o entendimento seja ruim, mas porque passa a ser usado como desculpa para não agir. A pessoa começa a dizer que precisa de mais clareza, mais sinais, mais confirmação, quando na verdade já recebeu o suficiente para dar o próximo passo. Essa busca interminável por certeza absoluta cria um ciclo de espera que nunca termina, porque a segurança total raramente vem antes da ação. A obediência imediata quebra esse ciclo, porque aceita a limitação humana e escolhe avançar mesmo assim. Outro aspecto importante é que a obediência transforma a percepção ao longo do caminho. Aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar sentido à medida que as experiências se acumulam. Situações que inicialmente geravam questionamento passam a ser vistas como parte de um plano maior. Esse processo não acontece de forma instantânea, mas é construído através da prática contínua de confiar e agir. Cada passo dado fortalece a convicção,
Cada decisão tomada sem total compreensão amplia a capacidade de discernir no futuro. A resistência à obediência muitas vezes está ligada ao medo. Medo de errar, medo de perder, medo de abrir mão de algo que parece seguro. Esse medo cria cenários negativos, antecipa consequências e tenta convencer que esperar é a melhor opção. No entanto, a obediência imediata não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva, mostrando que a confiança precisa ser maior do que a insegurança. Não é a ausência de medo que permite obedecer, mas a decisão de não ser controlado por ele. Há também um confronto direto com o desejo de controle. O ser humano gosta de prever, planejar e organizar tudo de acordo com suas próprias expectativas. Quando surge uma direção que não se encaixa nesse planejamento, a tendência é resistir, questionar ou tentar adaptar. A obediência imediata exige abrir mão desse controle, reconhecendo que nem sempre o melhor caminho será o mais lógico aos olhos humanos. Essa renúncia não é fácil, porque mexe com a necessidade de estabilidade, mas é essencial para um crescimento real. Com o tempo, quem pratica esse tipo de obediência desenvolve uma sensibilidade diferente em relação às decisões. Há menos ansiedade em relação ao futuro, porque a confiança não está baseada na compreensão total, mas na convicção de que cada passo faz parte de algo maior. Isso gera uma liberdade interna, porque a pessoa não precisa mais carregar o peso de ter todas as respostas antes de agir. Ela aprende a viver em um fluxo de direção contínua, onde cada decisão abre espaço para a próxima. A paz interior, como confirmação da direção divina, é uma experiência que vai além da lógica comum, porque não depende das circunstâncias estarem perfeitas, nem de todas as respostas estarem claras. Trata-se de uma segurança silenciosa que se estabelece no interior, mesmo quando o exterior ainda apresenta dúvidas, desafios ou incertezas. Essa paz não é um sentimento superficial ou passageiro, mas uma convicção profunda que sustenta decisões, fortalece a mente e estabiliza o coração. Diferente da empolgação emocional que pode surgir rapidamente e desaparecer com a mesma intensidade, a paz interior permanece firme, constante, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Muitas vezes, as pessoas confundem a ausência de problemas com paz, acreditando que só haverá tranquilidade quando tudo estiver resolvido. No entanto, a verdadeira paz que confirma uma direção não depende de um cenário perfeito, mas da certeza interna de que o caminho escolhido está alinhado com algo maior. Essa paz pode coexistir com desafios, com oposição e até com momentos de dúvida, mas ela não se desfaz facilmente. É como uma âncora que mantém a pessoa firme, mesmo quando as ondas da incerteza tentam desestabilizar. Essa experiência interna não faz barulho, não impõe pressão e não cria urgência descontrolada. Pelo contrário, ela acalma, organiza os pensamentos e reduz a necessidade de correr atrás de respostas imediatas. Quando há paz verdadeira, não existe aquela inquietação constante, aquela sensação de que algo está fora do lugar. Mesmo sem entender todos os detalhes, a pessoa sente que pode seguir adiante sem carregar um peso interno. Essa leveza não significa que o caminho será fácil, mas indica que há uma direção segura sendo seguida. Por outro lado, quando uma decisão não está alinhada com essa paz, surge um desconforto difícil de ignorar. Pode ser uma inquietação persistente, uma dúvida que não desaparece ou uma sensação de desalinhamento que continua mesmo após tentativas de justificar a escolha. Muitas vezes, a mente tenta racionalizar, cria argumentos para validar a decisão, mas o interior continua em conflito. Esse conflito é um sinal importante, porque revela que algo não está completamente certo, mesmo que externamente tudo pareça fazer sentido. A paz interior também não é influenciada pela pressão externa. Opiniões de outras pessoas, expectativas sociais e circunstâncias podem tentar direcionar escolhas, mas quando há uma confirmação verdadeira, a paz permanece independente dessas influências. Isso não significa ignorar conselhos ou viver de forma isolada, mas indica que a decisão final não é baseada apenas no que os outros pensam, e sim em uma convicção interna que não se altera facilmente.
Essa estabilidade impede que a pessoa seja levada por cada nova opinião ou tendência, mantendo o foco naquilo que realmente importa. Outro aspecto importante é que a paz não elimina completamente o medo, mas muda a forma como ele é percebido. O medo pode existir, especialmente diante de decisões grandes ou desconhecidas, mas ele não domina. Existe uma segurança maior que impede que o medo paralise completamente. A pessoa reconhece os riscos, entende os desafios, mas ainda assim sente que deve continuar. Essa combinação de consciência e confiança é um sinal de maturidade, porque mostra que a decisão não está sendo tomada de forma ingênua, mas com equilíbrio. A construção dessa sensibilidade à paz interior não acontece de forma instantânea. É um processo que exige atenção, prática e disposição para ouvir o próprio interior com honestidade. Muitas vezes, o ruído das emoções, das preocupações e das distrações impede que essa paz seja percebida com clareza. Por isso, é necessário criar momentos de silêncio, de reflexão, onde seja possível distinguir entre o que é ansiedade e o que é convicção. Sem esse espaço, tudo se mistura e a pessoa acaba tomando decisões baseadas em impulsos ao invés de direção.